bandido é recompensado por agredir, humilhar e insultar uma menina, até pisar em sua cabeça. Isso, porém, a faz melhorar, voltar mais forte e buscar vingança, pois este dono começa quando nos encontramos no gigantesco lago infernal, justamente onde o príncipe Alois está investigando algo que há no fundo. As condições no local são boas, mas logo abaixo de uma pedra, ele encontra uma bolsa curiosa, que ao tocá-la parece estar protegida por magia. Felizmente, Alois é um guerreiro poderoso e consegue absorver esse poder, encontrando algo bastante curioso em seu interior. Assim ele retorna à capital do inferno, onde todos os cultivadores demônio cumprem suas tarefas, já que justamente o lugar está sendo inundado e a tarefa do príncipe era descobrir o porquê. E justamente o que está dentro desta bolsa é a cabeça de uma bruxa cujas lágrimas fizeram brotar água. O problema é que eles não podem destruir um objeto dessa forma, porque seria declarar guerra à dona da cabecinha. Então a única opção é devolver o objeto de forma pacífica, subindo até a terra. Então o protagonista, sem avisar aos pais, chega à superfície, onde esse velho é responsável por cuidar da entrada do Vale Infernal, que também está completamente inundado, contando para ele como há 10 dias uma bruxa apareceu perguntando se estava diante do cânion mais profundo do mundo. O velho, acostumado com turistas, diz que é tão profundo que conecta com o inferno. A garota não se assusta, chega à beira e joga resíduos sem o velho entender. Garota foge rápido. E o que era um vale deserto se inunda até se transformar em um lugar totalmente diferente, deixando o velho sem casa. Então o prota vai ajudá-lo se ele disser para onde essa mulher foi, contando que se trata de uma das bruxas lendárias, que além de sua imortalidade é famosa por ser ou um anjo ou uma demônia temível. Algo evidente se ela pode sobreviver sem cabeça, por isso o prota vai ter que tomar muito cuidado viajando pelos vales de Tércia. Assim ele encontra o lar, onde a garota prepara comida. Alois, preocupado com seu poder, a interrompe e ataca primeiro. Ela não entende o que está acontecendo e acaba sendo subjugada pelas correntes do inferno. Ainda assim, a bruxa não se defende nem em casa e só entende o que ocorre quando ele mostra a bolsa. O protagonista quer levá-la ao inferno para que veja o que fez, mas ela aceita ter sua cabeça destruída, se preciso. Para Alois não é tão simples, ele deve assumir a responsabilidade. Sim, a aura da garota muda. Alois sente medo, e só de demonstrar um pouco de força, o protagonista fica em alerta. Mesmo assim, ela se acalma e decide acompanhá-lo até o inferno. A água causou estragos em toda a capital. Podemos até ver as crianças travessas escondidas nos arbustos, porque já não tem um lar. Embora o gordo aguente mais dias sem comida ou casa, isso a faz se sentir culpada. Então, ao estar na sala principal, diante do gigante rei demônio e sua pequena esposa em tamanho, obviamente não foi fácil entrar. Digamos, vemos como a bruxa pede desculpas. O rei, que não guarda rancor, aceita, ela simplesmente deve pegar o que é seu e se retirar. Porém, sua cabeça a incomoda um pouco. Primeiro, ela sugere ajudar na reconstrução da capital. Alois a considera intrometida até perceber o quão deslumbrante e poderosa é sua magia. Ela pega rochas gigantes e começa a colocá-las de volta no lugar, enquanto os outros cultivadores ficam deslumbrados com o espetáculo de luzes, reunindo a todos. E ao entardecer, a capital volta ao normal. Alois a acompanha até a saída, entrega sua bolsa e pergunta por que isso a incomoda. Mesmo sem dizer, ela sabe que há lembranças tão pesadas que prefere ignorar. O prota fica achando essa garota muito estranha. Alguns dias depois, o prota retorna à casa dela com a desculpa de entregar um presente. Ele tinha 7 dias para reconstruir a capital, mas ela fez em 1. Por isso, ele deu o resto da semana para ela. Justo. Essa mulher é muito desorganizada, então o prota vai cuidar de deixar os quartos impecáveis, mas só por alguns minutos. A bruxa faz tudo ao contrário, e mesmo tentando mudar os hábitos dela, Alois é intenso demais e acaba entediando ela. Nesse momento, um velho amigo pede um favor e ela foge de casa. Enquanto caminham na floresta, ela lembra como salvou o jovem ainda criança. Já que ele ia ser sacrificado por causa de uma marca de nascença, ela assumiu o castigo por ele, sendo queimada viva enquanto o sacrifício era realizado e o ano pôde seguir com sua vida. O problema é que o cara é bastante ingrato, já que, segundo ele, há novos rumores de maldição na vila. Com tantas fomes, ele pede para a garota que, por ser poderosa, mais uma vez, faça o povo acreditar que um sacrifício vai salvá-los. A bruxa suporta a dor e aceita mesmo com medo, enquanto o cara prepara tudo. Até mesmo acha acusada de ser a bruxa, com quem ela deverá trocar de lugar quando o fogo causar dor. Com tudo pronto, a bruxa altera o clima para facilitar a ilusão. Enquanto todos querem usar suas tochas, mostrando para nós a má fama das bruxas por serem imortais.
Elas são a causa de todas as pragas e desastres. Há quem tenha razão, como este velho, que sabe que a fome ocorre porque os agricultores não trabalham. Mas é mais fácil culpar as mulheres, por isso a fogueira acaba acesa. É macabro como as pessoas se empolgam. No entanto, o que parece ser outra bruxa aparece para interromper tudo, mostrando que a menina não tem nenhuma marca de nascença. O albino mentiu. O plano falhou. Ao voltar decepcionada para casa, ela encontra a Aloís, que a esperava para se despedir. No entanto, vê-lo partir lhe causa algo mais do que tristeza por ficar sozinha em casa. Apesar de limpa, algo mais pesado a atormenta agora. Embora Aloys cumpra suas tarefas no inferno, sente-se distraído, com facilidade pensando que a bruxa não estava totalmente bem quando ele a deixou. Sem se segurar, ele decide enfrentar o pai e diz que vai sair da capital por um tempo para resolver algo importante. Antes de ouvir a resposta, ele foge. Enquanto isso, sua mãe já suspeita dos motivos, o que não acha ruim. A única coisa é que mesmo com 18 anos, ele ainda não está despertando o poder como sucessor. Vemos ele logo chegando em Terrazia. Embora a casa pareça ter desaparecido, no entanto, de maneira estranha, partes dela podem ser vistas saindo da terra. Ao golpear com o punho, o chão revela uma parte. Entrando na casa, onde aparições parecem atacá-lo, então ele protege a garota com suas correntes. No entanto, ele não consegue fazer isso por muito tempo e agora a bruxa não quer acordar, mas felizmente ela leva um tapa na cara. Enquanto ela chora, o dilúvio de lágrimas permite que eles escapem. Após a queda, Aloys a protege e os dois ficam pendurados. Enquanto a bruxa se agarra ainda mais ao protagonista, ela sabe que, mesmo sendo tão poderosa, para mover sua casa sem esforço, precisa de Aloys. Ela finalmente confessa que se chama Agatha. A partir daí, passam a viver quase juntos. Ele organiza tudo. Ao pedir ajuda no experimento, ela se sente mais confiante. Por isso, ao virar, vemos seu rosto completo. O cara se emociona muito. Como ela fica 2 dias imóvel para criar o objeto, ele vai protegê-la do frio, calor e até da chuva. Assim termina essa máscara, da qual Aloys já tinha visto os protótipos. No entanto, da primeira vez que ela completa a relíquia, descobre que ela serve para arrancar os olhos de uma bruxa imortal. Nesse caso, como ela não para de chorar, o protagonista destrói o objeto imediatamente. Mesmo que ela se irrite, não é razoável achar que essa é a solução. O problema é que ela se lembra do sofrimento de ser odiada por todos, desejando o pior para ela, até mesmo pessoas importantes. Ela desaba diante do protagonista, que permite que ela chore. Ela até quis usar a vulnerabilidade para atacar. Mas ainda não. O caso é que ela continua comigo. Apesar de a garota sempre inundar tudo, o protagonista também parece instável, vendo presenças estranhas na casa. É assim que a garota o leva até o cemitério da cidade, onde mostra para ele os túmulos dos seus velhos amigos. Eles até passam a tarde toda contando histórias, mostrando o quanto eles eram importantes para ela. Mas à noite, algo parece despertar no prota, e é justamente o poder que seu pai procurava. Então, um novo chifre começa a vagar pela casa, agora sendo capaz de ver os espectros, que obviamente são os amigos de Agatha. Porém, conforme sua natureza, ele deseja conduzir as almas dos mortos ao Vale Infernal. Ativando o rito do exorcista, a energia dos espectros é gradualmente sugada, e o pequeno está prestes a desaparecer. Então essa garota se interpõe. Ela enterra o protagonista entre livros e interrompe o ritual, fazendo o demônio recuperar sua personalidade. Ela resolve falar com os fantasmas que ficam na casa porque não querem deixar Agatha. O protagonista sabe que essa energia pode ser o que está deixando sua amiga tão carregada de negatividade. Isso é algo que eles debatem entre si, é algo evidente, mas só vão dizer se ele puder cuidar da garota. Porém, o protagonista não pode se dedicar apenas a uma mulher, especialmente com tantas outras. Então, para mudar um pouco o pensamento dele, essa garota chamada Perla vai mostrar a ele suas memórias. Ela foi uma princesa forçada a crer que sua vida se resumia a casar e ir morar com o marido aos 18 anos. Com tanta má sorte de encontrar um rei tirano que conseguiu conquistar terras graças à ajuda de Agatha. Ainda assim, ele sempre tratou mal a esposa, e a bruxa percebia. As humilhações na frente de todos levaram Agatha a contar que estava prestes a abandonar o rei. Assim, sem poder, seus inimigos poderiam destruí-lo. Apesar de Pérola priorizar o bem do marido, ela podia salvá-la e transformar sua vida. A garota, ainda indecisa, suportou mais castigo até Agatha surgir para buscá-la. Embora não saibamos o que o rei tentou fazer com uma espadinha contra a bruxa, ele acaba abandonado. Agatha vai embora, pois sempre se identificou com os fracos e está à mercê da própria força. Ela leva a menina e a mãe, que também não está em situação melhor.
obrigada a se casar para que seu verdadeiro povo possa estar seguro. E ela não quer isso de novo para sua filha. Então, por fim, Agatha decide aceitá-la como ajudante, mudando aquela aparência de escrava, até mesmo ensinando-a a lutar para se defender de qualquer um que queira humilhá-la. Em menos tempo do que o esperado, ela melhora. No entanto, não pode se comparar a uma bruxa. Vai perder. No dia seguinte, Agatha arruma um ladrão para ela, que já trabalhava no vilarejo. Então ela propõe que lhe dará liberdade se ele vencer a pequena Pérola, mas ele deverá lutar sem se segurar nem um pouco, ou ela o matará na hora. Ele tem permissão até mesmo para deixá-la à beira da morte e se acabar matando também será permitido. O cara está muito confiante. Uma garotinha não é nada para o mais procurado. Se não fosse por essa situação, ele a trataria de um jeito especial. Isso é tão repulsivo para a Perla? Ela ataca, mas um soco forte a derruba. E embora não seja suficiente para derrotá-la, ela precisa se acalmar e usar a velocidade. O problema é que, ao agarrá-la, acabam arremessando-a contra as árvores ou pisando em sua cabeça. Ainda assim, com isso ela consegue perceber que o cara está ferido, porém, de tanto levar chutes, acaba ficando inconsciente. O careca está tão confiante na vitória que pode até se livrar do corpo. Se quiser, Pérola se levanta, joga um pedaço de madeira para distrair. E mesmo sendo atingida de novo, ela tem um espaço perfeito para fazê-lo desmaiar ao mexer naquela fratura nas costelas. Agora sim, com a verdadeira vencedora. Aos poucos, ela aprimora a técnica e desenvolve personalidade, tornando-se professora. Após alguns anos, em um dia comum, parece que as pessoas se escondem. Ao se aproximar da escola, uma menina que havia fugido avisa que há ladrões na região. Amarrados por esses caras nada profissionais, e Perla discreta acaba controlando tudo. Mesmo as crianças sabem que existem mais bandidos. Então Perla que está atenta para uma carruagem onde aparentemente havia mais inimigos. Mas era um mago de gelo que já tinha cuidado dos outros. Os dois jovens recebem um pouco de glória na vila, mas esse albino começa a fazer perguntas demais sobre as habilidades dela. A garota retorna para casa, onde algo parece errado. Perla chora e o protagonista nota que ela já sofre esses ataques há algum tempo. Na verdade, Perla nunca soube por que isso acontecia com ela, mas sempre suspeitou daquela carta que chegou de manhã antes de deixá-la sozinha, em relação a uma bruxa. Mesmo assim, continuando com a lembrança, Perla decide dar espaço para ela. Porém, o mago de gelo buscava a bruxa, e por causa dessa garota, achou sua casa. Perla tenta se defender com feitiços de fogo, mas o homem é superior. Só de olhar para ela, o cara muda de atitude e pede desculpas, já que está procurando. A bruxa de gelo, que foi amiga de Agatha, contando sua vida desde que seus pais a abandonaram em uma ilha para que morresse. Mesmo assim, essa bruxa o encontrou sem motivo. Ela o ajudou a crescer como bom menino e aprendeu magia de gelo que mais tarde seria útil. No entanto, um dia, quando ele já era suficientemente grande, a mulher desapareceu, deixando apenas uma carta. Que ele seguisse o caminho. Aos poucos, ele vai ficando mais forte para poder reencontrar sua mentora. Agatha o surpreende ao dizer que essa mulher acabou de morrer por escolha própria. Devastado, ele é deixado por Agatha para viver seu luto. Ela compreende a dor, mas em sua vida imortal já se despediu de muitos companheiros. A Luz começa a entender esse sofrimento. Por isso, Pérola passou a sempre acompanhá-la naquela época. E enquanto aprende a cozinhar para ela, a bruxa traz boa carne de javali para preparar as salsichas que ela adorava. Na verdade, fazia qualquer prato, só para ser útil à bruxa. Após alguns anos, ela diz que agora quer sair para procurar. Os antigos aliados do povo de sua mãe, a bruxa decide acompanhá-la. No fim, compartilham em vários lugares e comidas enquanto cumprem a missão. Para Perla, o tempo não para e ela amadurecia cada vez mais. Ficava mais difícil servir a bruxa. E já como idosa, era quase impossível. Ainda assim, para a bruxa era fácil cuidar dela por dias. Ela já fez muito ao fundar o vilarejo do povo da mãe. No entanto, Perla agora, sentindo-se inútil, decide preparar uma refeição sozinha para ela. Mas só de tentar manusear a faca, quase tira as poucas semanas de vida que lhe restavam. Então simplesmente permanece deitada enquanto vê toda a sua vida passar diante dos seus olhos. Deixando de ser escrava até cumprir o desejo da mãe e da grande amiga. No dia seguinte, em uma tarde fria e cansada, ela resolve tirar uma soneca para acordar com mais energia e até preparar a melhor refeição. No entanto, quando Agatha olha com medo, percebe que sua amiga nunca mais poderá se levantar da cama. Ao ver seu sofrimento e perceber que já não vivia, a bruxa apenas sentiu tristeza diante do túmulo, enquanto o espírito de Pérola nem podia tocá-la.
Outro fantasma conta a Agatha que agora ela faz parte de uma espécie de segunda vida de onde poderá acompanhá-la por muitos anos, fugir e seguir seu destino ao Vale Infernal. Claramente, Pérola vai ficar igual a esse cara, que agora já não tem muito tempo. Por isso, antes de poder contar sua história, banem a conta dele e só dizem que há informações importantes na biblioteca. Agatha opta por ficar com a amiga, assumindo uma forma que facilite sua locomoção e decide segui-la. E os estudos do Albino? Ver como ele pode seguir prolongando a vida como fantasma? Atualmente, ela compreende sua energia como espectro. Conectada ao contato, compartilhava com outros fantasmas. Por isso, uma criatura tão frágil como este menino conseguiu durar tanto tempo nesta área. Embora tenha chegado depois de Pérola, o protagonista agora entende a importância de Agatha na vida das pessoas. Na verdade, temos uma prévia da história do menino, que, aos 6 anos, tentou escapar de uma agressora do reino. Fugiu pela vila, desviando dos guardas. Mas chega um momento em que se torna impossível fugir dessa desconhecida que claramente o odeia. Ao tentar pedir ajuda, fica ainda mais encurralado. E o mais provável é que apareça a mesma Salvadora Imortal. No entanto, para a equipe de produção do Doma, pareceu uma boa ideia terminar a primeira temporada exatamente aqui. Então, por enquanto, ficamos com este capítulo final. Isso sim, temos uma boa notícia. Já temos a segunda temporada disponível, que terminou de ser exibida há apenas alguns meses. Se este vídeo receber muito apoio, trarei para vocês o quanto antes. Para que vocês não percam a continuação, comentem o que acharam do vídeo e da série. Para mim é um Doma bastante agradável, com uma história simples, mas que tem alguns momentos muito bons e com uma animação realmente excepcional. Na verdade, tem alguns toques de ação que poderiam ser explorados e se tornar muito mais épicos do que vimos até agora. Então, eu agradeço por assistirem ao meu vídeo. Lembrem-se de comentar o que vocês acharam. E enquanto esperamos por mais capítulos deste Donwa, deixo vocês com outra dessas histórias, que na verdade é muito boa e bastante desconhecida. O protagonista tem a história mais épica ao começar fazendo o pior na sociedade, como um humilde escravo que é obrigado a enfrentar batalhas sangrentas contra seus próprios companheiros, os quais estão tão treinados que lutam até mesmo pela pouca comida que recebem. Sendo Roku um cara bastante forte, o único que consegue manter a ordem, algo que nosso protagonista Zestus admira, pois o vê como amigo. Pelo menos até serem obrigados a lutar na seleção dos mais fortes, sendo Roku o favorito. Não é só o físico, mas a atitude. O protagonista, magro e fraco, só recebe críticas. Porém, ele tem um mestre chamado Zafar, que confia no protagonista. E por quê? Simples, por uma velocidade de reação que ele rapidamente demonstra na arena. E embora sua mente o impeça de ferir um amigo, ele se vê obrigado a fazê-lo, demonstrando que para ter 15 anos é um diamante bruto. Em Roma também há derrotas e o bondoso Roku é assassinado em seus braços. É assim que ele é marcado como um dos escravos escolhidos pelo Grande Valente, e junto com alguns outros companheiros. Prometem liberdade a eles após vencerem 100 batalhas. Então, o mestre se encarrega de treiná-lo dando golpes bons e eficazes. Uma mente fria. Mas acima de tudo, por ser alguém tão pequeno e não conseguir nocautear com um único golpe, ele precisa se tornar o mais rápido. E mesmo que o velho pareça bastante machucado pela vida, seus ensinamentos são bastante sábios, mesmo que alguns zombem dele. Cessus e os demais são levados ao grande coliseu romano, onde ocorre a coroação do César, o mais jovem até agora, o grande Nero, com vários tipos de combates. Inclusive, Cestus encontra um loiro que parece bastante simpático, que lhe mostra o caminho e lhe deseja sorte nos combates, já que muitos dos seus rivais serão até mesmo adultos impiedosos que acabam massacrando os novos escravos. No entanto, mesmo que o protagonista suba com medo e com um rival que literalmente é uma fera, algo que até mesmo Nero das arquibancadas aceita que será um massacre, o rival é tão lento e grande que Cestus usa sua velocidade para acertar sua cabeça, que o faz desmaiar e aproveitar um pouco de glória, até quase perder a vida, por defender seu rival que já deveria morrer. Ainda assim, já que o menino chamou a atenção de Nero, ele acaba salvando-o. Ele o convida para a sala Very Important Person reconhecendo sua força, e diz de seu mestre que a mãe lembra como uma velha lenda, que lutou até mesmo contra o guarda real Demétrio, que também tem seu filho como pupilo. É o mesmo loiro de antes, Rusca, uma fera brutal como o pai. Será uma amostra do nível que o protagonista enfrentará. Então, ambos são levados ao palácio para acompanhar Nero. O garoto se distrai das tarefas, irritando sua mãe, que obriga os dois guerreiros a lutar até a morte. Rusca sabe que é bem mais forte que o protagonista e, para não matá-lo, o desmaia com uma chave.
Além disso, Neron, insatisfeito com a mãe, a desobedece, o que acalma a situação por hora. Inclusive, o César fica um tempo com o escravo Cestus enquanto Rusca é repreendido por seu pai, que não queria que ele fosse gentil, queria que pelo menos quebrasse as pernas do seu rival. O Prota. Ele não está em uma fase melhor que antes. Ele sofre muitos abusos com Neron e, ao ser vendido para diferentes donos, foi vítima das piores humilhações. No fim, ele fica com um gordo que leva ele e o mestre até a Grande Pompeia, onde é vendido para um candidato às eleições, do local que organiza seu próprio torneio de lutas, com um organizador chamado Nazca. Apresenta sua área de treinamento e alguns colegas complicados, como Enden. Tem problemas com todos, mas só pelo jeito de treinar e força bruta, sabemos que é muito forte. Além disso, esse estilo de combate causará problemas para Cestus, portanto é preciso treinar. No entanto, o protagonista de Xismoso acaba encontrando Sabina à noite, achando que ela era uma ladra, mas ela é a mulher mais bonita de toda a cidade. E o que descobrimos é que ela é o amor impossível de Enden, que mesmo com sua força é um cara simpático, um fã de verdade. E mesmo que a garota o rejeite 1000 vezes, ele não se importa. Nem mesmo recebendo zombarias de todo mundo, embora a garota não seja totalmente má, e quando precisa ajudar, ela ajuda. Esta cidadã teve sua taverna tomada por assediadores, e Sabina leva o grupo do protagonista para enfrentá-los. Cestus se destaca, pois parece o menor e mais fraco, mas seus punhos, mesmo não sendo páreo para o gigante, chamam a atenção da mulher, que com Enden não demonstra isso. Na verdade, descobrimos que o cara é fã dela há anos e tudo o que ela pôde prometer a ele é que se ele completasse um recorde impossível de 50 vitórias seguidas, ela lhe daria a liberdade e o tornaria seu braço direito. Para isso, só faltam mais 2 vitórias para ele. No entanto, é uma situação entre os dois. Ao protagonista não interessa, ele só continua seu treinamento para que seus golpes sejam mais letais. Inclusive, Zafar o ajuda a praticar um golpe que não só nocauteia, mas também mata, algo que o protagonista não tem certeza se vai usar. Sabina o convida para seu quarto e sugere que ele vá com ela para Roma, não como escravo, mas como seu guarda-costas pessoal, o sonho de qualquer escravo a partir de agora. O protagonista, que já viveu com um líder como Nero, buscava um amigo, mas ele se tornou abusador e o protagonista precisou fugir. Decide que vai conquistar sua liberdade com os próprios punhos, então ele a golpeia, então recusa a oferta, já que ele ordena a Enden, ele é praticamente seu fantoche, que ele enfrente o protagonista e mostre o desespero de ser escravo, pois a besta sente inveja. Que Sabina, a mulher que ele mais respeita, se interesse por um recém-chegado. Será uma batalha interessante com um protagonista que vai vencendo aos poucos, nervos de aço, que o permitem treinar e aprimorar o golpe fatal que aprendeu. Assim, no grande dia em que a beleza da cidade assiste, Enden é o favorito. Depois de toda a carreira, apresentarem uma criança como rival. Todos o acusam de que será fácil demais, mas nada disso importa. Quando o protagonista fica sério, ele começa atacando com uma velocidade que Enden mantém controlada, esperando o momento certo para responder. Mas o garoto segue acelerando. Chega um momento em que o mais forte de Pompeia leva um golpe no rosto e cai por um tempo. Apesar de enlouquecer o público, o dano em Enden é mínimo e o protagonista só ficou exausto. Então é hora dele também receber o castigo, até com golpes em áreas hoje consideradas ilegais, fazendo-o perder o equilíbrio e forçando-o a atacar, o que Enden aproveita, para um golpe bastante letal, a nuca, que o deixa inconsciente e mesmo que ele se levante por sua determinação, perde parte da memória de curto prazo. Só sentindo o perigo em que está, com todo o seu corpo vibrando de dor, é aí que começa a troca de golpes. Dando e recebendo sem parar. Por um bom tempo, todos reconhecem o quanto o garoto de 15 anos é forte. E onde parte da arquibancada fica do lado dele. Incluindo Nazca, que também foi escravo e teve a mesma chance que o Prota na época. Ela escolheu o caminho fácil e se acomodou. Bracestus mostra a determinação que ele nunca teve. Por isso ele se conecta facilmente com o público. Enquanto isso, o protagonista, sem perceber, começa a acertar golpes nas costelas que enfraquecem Enden. Agora ele perde resistência, facilitando para Bracestus ler seus ataques e equilibrar a situação. Ou assim parecia. Enden fere o protagonista na testa, prejudicando a visão de um dos olhos, dando tempo para a besta se recuperar. E com um protagonista tão exausto, o que lhe resta é a lembrança desse ataque que ele vinha treinando.
Por isso, ele arrisca tudo na última sequência de golpes, na qual acaba ficando bastante ferido. Mas assim, ele consegue a chance que queria. Será que agora vai? Um golpe letal e preciso na nuca que apaga. Direto em Enden, motivado por uma Sabina desesperada. A vitória é de Bracistos, enquanto o Albino só recebe o ódio daqueles que apostaram nele. Isso sim, do conforto das arquibancadas. Por que não desceriam para lutar? E já que a voz do protagonista não é suficiente, Sabina, como primeiro ato de bondade por seu fã, acalma o povo enquanto se despede para sempre de Enden, que para ele é o pior dos castigos. Enquanto o protagonista se recupera de sua grande batalha, ainda assim, o ataque na nuca de Enden é muito parecido com o do protagonista. E Zafar acaba descobrindo que a mesma pessoa que ensinou isso a ele treinou Enden, que é conhecido como Demócrito, um velho malvado que gosta de experimentar com diferentes lutadores e técnicas. Informação útil para Zafar, que buscava isso. Agora Enden também sente um alívio. E no final ele reconhece a força do protagonista. Assim como o povo de Pompeia, que foi conquistado facilmente por sua atitude e por sua resistência. Na verdade, todos de Pompeia morrerão em alguns anos. O protagonista precisa seguir. E agora, durante a exploração, trabalhando em várias funções por um ano, ele aprimora seu condicionamento e técnicas. Um dia surgem dois homens aparentemente normais procurando guerreiros para os eventos do Grande Nero, algo em que o dono do protagonista o obriga a participar em uma espécie de eliminatórias. Nesses mini-coliseus, onde o espaço dificulta as lutas, no entanto, Sextus não tem muito problema contra os primeiros adversários. Ele os derrota quase só com tapas, mas se torna mais brutal, até agredindo lutadores já caídos. Um temperamento que causa problemas, e ao falar com seu mestre, isso ocorre porque, apesar da habilidade, ele não consegue moldar sua técnica. E ele não vai conseguir, se não focar em conectar seus golpes e sua mente. Enquanto vemos Félix, outro escravo habilidoso, forma de aproveitar as lutas, ao contrário do Prota, que está cada vez mais tenso, pelo menos até sua luta debaixo da chuva. Onde, ao colocar em prática o que Zafar lhe disse, ele deixa que sua mente se conecte à luta, aguçando seus sentidos e fazendo com que combos e ataques normais tenham força para nocautear qualquer adversário. Assim, ele retoma a tranquilidade e a amizade com os amigos, justamente para conhecer Félix, que é um cara bastante confiante em si mesmo e em sua sorte. Mas ele admite que a atitude e a aura do Prota são de um guerreiro, prevendo que se encontrarão na final. É exatamente isso que acontece, ambos conhecem a técnica um do outro. Mas vemos Estus muito mais tenso do que Félix, que aproveita as lutas, iniciando esse duelo para ver quem supera as eliminatórias, e pode ir à Sicília para o evento principal. Então Estus ataca sem parar, porém tudo o que Félix faz é se defender no momento certo. Ele muda sua postura para uma com os ombros mais abertos, algo que até parece bobo. Félix percebe que no espaço reduzido, muitos golpes que Estus bloqueava agora atingem facilmente, o que se torna um castigo para o protagonista, que acaba caindo várias vezes com golpes tão amplos, e no final, um dos seus tornozelos acaba lesionado. Félix volta a se gabar da sorte, e com o combate sob controle, passa a atacar mais. Estus, mesmo sendo atingido, notava que quando seu rival atacava abertamente, deixava o peito exposto. Aproveita isso para mandá-lo voar pela primeira vez em toda a luta. E embora anime todo o público e os apostadores, a técnica não foi tão eficaz, porque o tornozelo do protagonista tira sua posição no chão e consequentemente força. Então a luta continua. E agora que os dois estão no auge, a batalha fica bem equilibrada, a ponto de se tornar um duelo de resistência. Vamos ver quem resiste ao último golpe, mas Estus ainda está em desvantagem, porque Félix controla melhor o espaço e encurrala ele com facilidade, por isso várias vezes chega perto de ser nocauteado com um golpe, deixando só um espaço para ele dar alguns socos, o que parecia inútil. Mas por serem tão constantes, começam a tirar a força de Félix. E com a resistência brutal que o garoto de 15 anos tem, a luta acaba se estendendo muito mais. Agora o tornozelo de Estus quase o faz cair, impedindo-o de ficar de pé. Então ele decide arriscar tudo em um último ataque, para o qual agora ele tem as brechas na defesa do adversário. Ele resolve aplicar o último ensinamento do mestre, controlar a respiração de Félix. Ele aproveita um momento para tirar seu ar e acertar um golpe forte no queixo, deixando-o tonto. Perdendo o controle da batalha, evidentemente não é suficiente para vencê-lo. Então o protagonista usa a técnica, ficando atrás do inimigo com um punho na altura dos rins. Que nem no Mortal Kombat, algo tão letal que no boxe atual. E por mais que Félix queira se levantar, agora ele está literalmente cravado no chão pela dor.
dando a vitória ao protagonista, que também estava no limite, e não faltou muito para ele perder essa luta de titãs. Apesar de ambos urinarem sangue a noite toda, no dia seguinte se respeitam como guerreiros. Enquanto Félix viaja em busca de trabalho, o protagonista segue de barco para Sicília, onde ocorrerá o grande evento. E para onde Zafa passa a guiá-los. A técnica do seu repertório e a mais letal, com a qual ele até arrancou o olho de Demétrio. Mesmo assim, ao chegarem, eles têm menos apoio por serem escravos, enquanto os outros são deuses de várias culturas com habilidades distintas. O protagonista encontra a gentil Roxane e também Ruska, o qual adverte que essas serão batalhas de verdade nas quais ele não tem força mental para isso. No entanto, ele não faz ideia de tudo o que o protagonista melhorou e de tudo o que aprendeu. Técnicas que nem mesmo ele ousaria usar. Então, mesmo que sua marca de escravo continue sendo um motivo de humilhação para todos, ele vai provar com seus punhos o que ninguém mais conseguiria. E isso é algo que antigos companheiros como Enden sabem muito bem. E ele acaba encontrando Enden no local, porque ele também quer lutar, no maior evento organizado por Neron, que reúne as figuras mais imponentes das lutas da época. Assim termina a primeira temporada de um anime divertido, com momentos épicos, emocionante e motivador. Recomendo para quem for assistir pela primeira vez. Ainda não há continuação, mas esperamos que aconteça. Espero que tenham gostado do resumo. E como disse meu pai, eu os abandono. Eu disse antes. Obrigado pelo